Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. O tema que a gente vai trabalhar hoje é custos de produção. Eu sou o Douglas Alencar. Custos de produção, né? Então, para a gente começar aqui a nossa aula, é importante destacar a diferença entre custos na visão econômica e custo na visão contábil financeira, né? Na visão econômica, a gente inclui na ideia de custos aqui a ideia de custos de oportunidade, né? Por exemplo, se a taxa de juros está R$ 2, ou a taxa de juros está 14, reais não, né? Por cento, né? 2%, se a taxa de juros está 14%, né? Na hora de decidir sobre a produção ou investimento, o empresário ele olha não só para o retorno desse investimento, mas ele olha o retorno desse investimento em comparação com o retorno da taxa de juros. Se o retorno desse investimento for maior, né, for maior que a taxa de juros, então ele realiza o investimento, né? Então tem essa ideia de custo de oportunidade por trás, né? A gente não olha aqui só para o custo financeiro contábil, né? Numa empresa, o custo financeiro contábil é basicamente o balanço, né? Aí você vai olhar lá para os pagamentos de impostos, né, tributos. Você vai olhar o adiantamento de fornecedores, né? Você vai olhar a receita de vendas, né? Então, quando você olha para o balanço da empresa, né? Ou seja, essa relação de custo contábil financeiro, você está olhando basicamente para o balanço da empresa, você está olhando basicamente para o que está acontecendo ali na empresa, né? Mas, na visão econômica, na hora de tomar a decisão de investimento, você olha também para o custo de oportunidade, né? Você olha também para a relação entre o custo de realizar um investimento, né, um investimento qualquer, em relação à taxa de juros, por exemplo, né? E esse custo de oportunidade ele aparece em vários momentos, né? Agora nesse momento que você está assistindo a aula, você resolveu assistir a aula, né? Então, nesse momento, a partir do momento que você resolveu assistir a aula, você teve que deixar de fazer outras coisas, né? Você poderia, sei lá, estar jogando videogame, né? Poderia estar estudando outra disciplina, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas você deixou de fazer qualquer outra coisa para assistir essa aula. Então, você avaliou que nesse momento assistir essa aula é mais importante do que as outras coisas que você tem na sua vida. Então é isso, né? Não é só um custo contábil, né? Na economia, nessa visão econômica, é levado em consideração a ideia de custo de oportunidade, né? Ou seja, o quanto eu deixo de fazer, deixo de investir em outra coisa para investir na coisa que eu decidi investir, né? Então você decidiu investir esse tempo agora que você está aqui assistindo essa aula nesse curso, né? Então, a partir do momento que você escolheu isso, você deixou de fazer outras coisas. Então, você avaliou que o custo de oportunidade das outras coisas em relação a assistir a aula era muito grande, né? Então, você preferiu assistir a aula. Além disso, quando a gente avalia custos, é também importante avaliar as externalidades, né? Então, você tem o custo da produção, né? Então, o custo da matéria-prima, né? O custo do trabalho, o custo do capital. Mas não é só isso que a gente olha, né? A gente olha para os custos sociais da produção, né? Então, encher de boi, né? A Amazônia, né? Você vai encher de boi aqui a Amazônia. Para fazer isso, você vai ter que deixar de produzir, né? A floresta, né? Então, se você aumentar a produção de boi na Amazônia, você vai ter que devastar. Então, isso é um custo social, né? Uma externalidade negativa, né? Da produção de boi aqui. Então, na hora que você vai iniciar a produção de qualquer bem ou serviço, a produção desse bem ou serviço, ele gera um impacto social, né? Ele gera uma externalidade, às vezes pode ser positiva, às vezes pode ser negativa, né?
a produção de mel, né? Se você produz mel, né, que precisa das abelhas, ela tem uma externalidade positiva sobre a produção de maçãs, né? Então, essas externalidades, né, ou seja, quando você começa a produção de algum bem ou serviço, isso vai gerar impactos, né? Vai gerar impactos sociais. E aí é, é, é importante avaliar esses impactos, né? Tem na microeconomia tem uma área que só estuda essas externalidades, né? O impacto social da produção, né? Ou seja, você está produzindo carvão, né? Isso tem um impacto na atmosfera, né? Isso vai aumentar a poluição, né? Então, esses custos têm que ser avaliados. E tem também os custos e as despesas, né? E aí próprias da produção. Então, nessa introdução aqui, é importante lembrar que na visão econômica a gente leva em consideração não só o custo contábil financeiro, mas também a ideia do custo de oportunidade. E a produção de qualquer bem e serviço, ele além do custo de produção ali, né, de você produzir aquele determinado bem, a gente incorre em custos sociais, né? No curto prazo, então sempre lembrando, né, no curto prazo a gente só varia trabalho, né, capital é fixo. Então a microeconomia tem essa ideia, a definição de curto prazo aqui na economia é essa impossibilidade de você aumentar o capital no curtíssimo prazo. Então no curto prazo só varia trabalho, né? E nessa teoria de custos aqui, o custo variável é o trabalho, é o único fator de produção que a gente consegue variar no curto prazo, né? Tudo bem essa ideia? Então, o custo variável total é basicamente o custo do trabalho aqui nessa abordagem. Existe o custo fixo total, né? Ou seja, a planta, né? Vamos supor que a gente produz avião, de novo, né? Sempre a produção de avião, né? A Belém Aircraft, né? Quem sabe um dia, né? Belém Aircraft, a nossa fábrica de aviões aqui, né? Na Belém Aircraft a gente tem o custo dos trabalhadores, né? Nós temos lá os trabalhadores que estão trabalhando na nossa fábrica e a gente tem também o nosso galpão, onde a gente produz os nossos aviãozinhos, né? O galpão é um custo fixo, né? Ele não vai variar. Se a gente aumentar a produção, né? Vamos supor que a gente está produzindo um avião, a gente passa a produzir 5 aviões, o custo fixo não aumenta, né? Só vai aumentar o custo variável. A gente vai ter que aumentar a quantidade de trabalhadores para sair de um avião para 5. O custo total é a soma entre o custo variável e o custo fixo. Simples assim. O custo total é a soma do custo variável e do custo fixo. Pois bem, olhando para esse gráfico aqui, a gente tem aqui no eixo horizontal a quantidade produzida do bem. No eixo vertical, a gente tem os custos totais de produção. O custo fixo, ele é fixo, né? Então, nesse sentido, conforme a gente vai aumentando a produção, a quantidade produzida, o custo fixo não varia. O que vai variar é o custo variável. Se a gente sair da produção de um avião, né, para 5 aviões, a gente tem que aumentar a quantidade de trabalhadores. Então, o custo variável, ele vai aumentando. E aí o custo total, basicamente, ele segue o formato do custo fixo, né? Como o custo total é a soma, né, do custo fixo mais o custo variável, então conforme a gente vai aumentando a produção, o custo total vai aumentando, porque e aí ele segue basicamente o custo variável, porque o custo fixo ele está fixo, né? Ele não está mudando aqui, né? Então, a curva de custo total segue esse formato aqui, né? Ela vai aumentando conforme o custo fixo, o custo variável vai aumentando. No curto prazo, né, de novo, a gente só está variando o trabalho, né? E aí tem algumas métricas interessantes, né? A primeira é o custo médio. O que é o custo médio? É o custo total dividido pela quantidade produzida, né? Então, se o custo, né, se o custo fixo mais o custo variável
de produzir aviões, sei lá, é de 300 mil reais por ano, né? Se a gente dividir pela quantidade de aviões, supondo que a gente consegue produzir 5 aviões, o custo médio é de 60 mil reais por ano, o custo de produzir aviões, tudo bem? Né? Então essa é a ideia de custo médio, né? É fácil, né? É só você pegar o custo total da produção e dividir pela quantidade. O custo variável médio, né? É você pegar o custo do trabalho. Então, por exemplo, a gente pode pensar que o custo do trabalho sei lá, desses 300 mil por ano, o custo do trabalho pode ser 200 mil. 200 mil. Se a gente dividir por 5, que é a quantidade de aviões que a gente produz, vai dar 40 mil por ano de custo variável médio, né? O custo fixo médio, vamos supor que o custo fixo foi de 100 mil para montar o galpão, né? Se a gente, se nós estamos dividindo por 5, né, vai ficar 20 mil o custo desse galpão, né? E assim, interessante, né, do custo fixo é o seguinte, que conforme a gente for aumentando a produção, né, se aumentar para 10, o custo fixo daí cai para 10, né? Se a gente aumentar para 20, aí o custo fixo... Então, o custo fixo, lá no longo prazo, ele tende a zero. Ele nunca vai ser zero, né? Mas conforme a gente vai aumentando a produção, esse custo fixo, esse custo fixo médio, né? Ele vai caindo, né? E o custo médio total é a soma do custo variável médio e do custo fixo médio, né? Simples. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, né, aqui no eixo vertical a gente tem os custos médios, no eixo horizontal a gente tem a quantidade produzida. Então vejam vocês, o custo fixo médio que eu estava falando agora há pouco, né? Conforme a produção vai aumentando, como o custo fixo médio ele não varia, ele no longo prazo, conforme você vai aumentando a produção, ele vai tendendo a zero, né? Nunca vai ser zero, mas essa curva aqui, esse custo fixo, ele tende a zero no longo prazo, né? Então, por isso que é importante, né? Empresas de avião, por exemplo, né? Como vocês podem ver, eu gosto muito de aviação, né? O custo de produção, os aviões, né? Por que é melhor para as empresas que eles estejam sempre voando? Porque você já comprou o avião, né? Ou você já alugou o avião. Então, o avião parado, ele é custo fixo. Então, quanto mais ele voar, quanto mais passageiros tiverem no avião voando, mais esse custo médio ele cai, né? O custo variável, né? Conforme você vai aumentando a produção, o custo variável ele vai caindo e vai ter um determinado ponto que, conforme você aumentar o número de trabalhadores, esse trabalhador a mais, ele não vai gerar uma produção muito mais alta, então o custo variável médio começa a aumentar e o custo médio, né, custo total médio, como ele é a soma das duas, ele passa a um determinado momento aqui a seguir basicamente a inclinação do custo variável médio, né? Então, importante aqui, conforme a gente vai aumentando a produção, o custo fixo médio, ele tende a zero, nunca vai ser zero, mas ele vai caindo, e o custo médio, né, conforme a gente vai adicionando o trabalhador, né, a gente vai colocando mais trabalhadores, né, vamos supor, a gente coloca um trabalhador e a produção vai para 3, né? De 0 para 3. Aí a gente coloca mais um trabalhador, a produção vai para 9. Veja só, ou seja, a produtividade desse trabalhador aqui é bastante alta. Você colocou um trabalhador a mais, você mais que dobrou a produção. A produção aumentou 3 vezes, né? Então a produtividade de um trabalhador a mais aqui aumentou pra caramba a produção.
Então, o que acontece com o custo variável médio? O custo variável, tem que lembrar, ele está relacionado com o custo do trabalho. Então, o custo variável médio, no começo, ele vai caindo. Por quê? Porque a produtividade ela está aumentando. E o custo variável vai caindo até quando? Enquanto a produtividade está aumentando. Depois que a produtividade marginal começa a cair, esse custo variável médio ele vai aumentando. Né? O mesmo acontece com o custo total, porque o custo total aqui simplesmente segue o que está acontecendo com o custo variável, dado que o custo fixo ele tende a zero no longo prazo. Muito bem, aí a gente tem uma ideia aqui do custo marginal. O que é o custo marginal? O custo marginal é o seguinte, dado que eu aumento a produção, né? Então eu estou aumentando a produção dos nossos aviõezinhos aqui, né? Dado que eu aumento a produção de avião, o que acontece? Qual o impacto sobre o meu custo total? É isso que é a produtividade, o custo marginal, né? Então, o custo marginal, né? A pergunta que a gente está fazendo é, dado que eu estou impactando o aumento da quantidade produzida, o quanto isso está aumentando os meus custos. Aí vejam vocês, né? O que está acontecendo aqui? Aqui no eixo vertical a gente tem o custo marginal e aqui no eixo horizontal a gente tem a quantidade produzida. Quando eu vou aumentando a quantidade produzida aqui de Q0 para Q1, por exemplo, o que aconteceu? O custo marginal ele caiu. Por que o custo marginal caiu? Porque eu tinha um trabalhador, né? Então aqui é N e aqui é a quantidade produzida. Eu tinha um trabalhador e eu produzia 3 aviões. Eu coloquei 2 trabalhadores e esses 2 trabalhadores passaram a produzir 9 aviões. Então o que aconteceu? A produtividade do trabalho aqui mais que dobrou, né? Ou seja, a produtividade do trabalho, a produtividade marginal do trabalho, ela está crescente. Quando a produtividade marginal do trabalho está crescente, o custo marginal ele está decrescente. Vai ter uma hora que o custo marginal ele vai ter o menor custo possível aqui, né? Nesse ponto aqui é o ponto mais baixo do custo marginal. E a partir daqui, o custo marginal começa a aumentar. Se você continuar aumentando o número de a produção, né? Lembrando que para aumentar a produção aqui no curto prazo, a gente só consegue aumentar N, a quantidade de trabalhadores. Então, conforme você vai fazendo isso, o custo marginal ele vai aumentando. Relações gráficas, né? Então aqui no eixo vertical a gente tem os custos médios e custos marginais, né? Custo médio basicamente o custo total e o custo, então o custo total médio e o custo variável médio. E aqui o custo marginal. No eixo horizontal, mais uma vez, nós temos aqui a quantidade produzida. E aí tem uma relação importante aqui, uma relação interessante. Quando a curva de custo marginal é igual ao custo variável médio, nesse ponto aqui é o ponto de menor custo total médio de curto prazo, né? Então isso é importante, quando a curva de custo marginal é igual à curva de custo médio, é quando a gente tem o menor custo de produção total de curto prazo. Essa relação é importante, né? Não deixem de perceber isso. No longo prazo, a gente pode mudar tanto trabalho quanto capital. Agora o capital não está fixo, né? Então, em vez de ter só um galpão produzindo 5 aviões, a gente pode ter agora mais de um galpão, né? A gente pode ter 2, né? 3, né? Galpões. E aí a gente pode ver quantos galpões a gente pode ter. E aí, o que acontece, né? No longo prazo,
Conforme, então aqui, né, nesse gráfico, a gente tem os custos no eixo vertical, né? Aqui nesse eixo vertical nós temos os custos, no eixo horizontal a gente tem a quantidade produzida. E aí o que acontece, né? Conforme a gente vai aumentando os nossos galpões aqui para produzir aviões, né? A gente vai tendo retornos crescentes de escala, né? Ou seja, quando eu dobro aqui a minha fábrica, né? Aqui com uma fábrica eu produzo 2. Com 2 fábricas, em vez de eu produzir só 10 aviões, eu vou conseguir produzir 15. Com 3 fábricas, em vez de eu produzir só 15 aviões, eu vou produzir, sei lá, 30 aviões. Então percebam vocês, conforme eu vou aumentando a fábrica, no começo eu vou tendo retornos crescentes de escala. Quando eu tenho retornos crescentes de escala, o meu custo médio de longo prazo ele vai caindo. Só que é óbvio que eu não posso continuar aumentando as fábricas indefinidamente. Vai ter uma hora que eu vou colocar uma 5ª fábrica e aí a produção, em vez de ir para 90 aviões, ela vai para 60, né? Então vai ter uma hora que eu vou continuar aumentando a quantidade de fábricas e eu não vou gerar tanto produto a mais. Quando isso acontecer, quando a escala for constante, é quando eu tenho o menor custo médio de longo prazo. Quando o retorno de escala, né, eu vou aumentando a fábrica, vou aumentando o número de trabalhadores. Quando esse retorno de escala ele fica constante, é quando eu tenho a escala ótima de produção, é o menor custo de longo prazo possível. Se eu colocar mais uma fábrica aqui, os meus custos aumentam. Então, do ponto de vista econômico, isso não faz sentido, né? Você não produziria a partir daqui, desse ponto ótimo. Tudo bem? Então, para essa aula é isso, né? A aula ficou com 22 minutos, peço desculpas, né? Eu tenho tentado fazer aulas mais curtas, mas não tinha muito como dividir esse conteúdo aqui. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Dê o like, se inscreva no canal, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.